This call is now being recorded. Olá, alunos do sexto ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Ontem a gente falou sobre sequência. Hoje eu vou falar um pouco sobre os números naturais, que é o conjunto dos números que a gente irá conhecer durante o processo. O que são números naturais? São todos os números inteiros positivos. Quando eu falo inteiro, quer dizer que ele não pode ser decimal, ele não pode ser representado em forma de fração. Eles são inteiros. Então, todo número natural, eles são os inteiros positivos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Eles ficam todos agrupados e formam o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, de natural. Mas quem e como, por que foi criado os números naturais? Qual é a história desses números? Então, os números surgiram a partir do momento em que existia a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas e não existia ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Por que eles tinham necessidade de cortar? Porque tudo que você fazia, você precisava ter um controle. E como que eu fazia esse controle? Fazer esse controle usando gravetos, palitos e etc. Mas essa necessidade era tão importante para poder criar os números e a gente acabar hoje em dia estando aqui estudando matemática? Sim. Um exemplo, para cada animal que ia passar, uma pedra era colocada em um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim era possível manter o controle, saber algum animal havia sido comido ou fugido, se perdido no mato. Então assim eles conseguiam fazer com que a contagem e o controle dos animais. Com o passar do tempo, não ficou mais tão viável ficar carregando um saquinho cheio de pedra para fazer essa contagem. Então eles começaram a ter que representar esse número. Eles representavam e aprendiam a contar, ou nos dedos, ou faziam um risquinho num pauzinho para poder saber. E com isso, teve a evolução matemática. Surgiu a palavra cálculo, que vem do latim, que significa conta com pedras. Ó, ele colocava os bichinhos dele lá, ó, e colocava as pedrinhas para representar cada animal. Se na hora que estivesse entrando no cercadinho faltasse alguém, ele ia sobrar uma pedrinha, então ele já teria noção que ele teria que sair procurando um animalzinho que se perdeu ou foi comido. Onde mais a gente tem os números naturais? Ó? Nós temos os números naturais em CEPs, endereços. Nós temos números naturais nas casas, ó. Tá vendo que é uma sequenciazinha de casa? Ó. Ela tem uma sequência lógica, lembra que a gente falou de sequência, que a sequência está nas casas? Nos endereços, quando você olhar os números das casas, ela tem uma sequência lógica. Desse lado aqui é só os pares, ó, que é o lado direito, 304, 316. Aqui está faltando alguém, quem seria? Aqui é 340, 352, 364. Assim você consegue identificar quem está faltando. Ou as placas de sinalização de trânsito, a 500 metros, velocidade no contorno, 40 km por hora, seguindo em frente, 100 km por hora. Veículos leves, carros pequenos, 100 km por hora. Veículos pesados, 80. Um pare daqui 100 metros, e assim por diante. Então você tem os números naturais em tudo na sua vida. Pense um pouco. Se tem uma sequência de números naturais, o que consigo observar? Você tem a sequência dos números naturais, o que eu consigo observar? Você tem 1, 2, 3, 4... Então, quando eu observo uma sequência, temos o que vem logo em seguida. Então, se eu falar que eu tenho 1, qual que é o próximo dos números naturais? É o 2. Então, o 2 é o sucessor de 1. E o que vem antes de 2 é o antecessor de 1. Se eu fizer continuidade, o sucessor de 1 é 2, sucessor de 2 é 3, sucessor de 3 é 4, sucessor de 4 é 5, e assim por diante. E se eu fizer o contrário, se eu vir lá, qual que é o antecessor de 5? É o 4. O antecessor de 4, o 3. O antecessor de 2 é o 1.
O antecessor de 1 é o 0. E quem que é o antecessor de 0 nos números naturais? Não existe. Então, o antecessor de 0 nos números naturais não existe. É o único número nos números naturais que não tem antecessor. Então, se a gente consegue observar quem que é antecessor, quem que é sucessor, nós também conseguimos observar que o sucessor é maior que o antecessor e o antecessor é menor que o sucessor. Então, a gente já consegue identificar também maior, menor dentro desse processo. Então, na matemática, eu posso representar usando os símbolos matemáticos maior e menor. Quando eu falo maior, ele tem a boca aberta sempre para o lado maior, apontando para o lado menor. Então, no exemplo aqui na linguagem matemática, 5 maior que 3. Linguagem comum, 5 é maior que 3. 3, ó, quando for menor, a boca aberta para o lado maior, apontando para o menor. Então, ele vai começar do menor para o maior. Então, 3 é menor que 5. Em linguagem comum, 3 é menor que 5. Eu escrevo por extenso o que está na linguagem matemática. A linguagem matemática vem para poder você escrever e diminuir um pouco a escrita. Então, com essa parte agora, vocês já conseguem dar sequência nos exercícios. Você já consegue fazer mais exercícios. Daqui a alguns momentos eu posto a continuação, que eu dividi em 4 partes os vídeos para poder não ficar tão longo. Ok? Espero que tenham entendido. E se não conseguir compreender, faço as perguntas para a gente poder sanar a dúvida que vocês estão persistindo. Então, tenha dúvida, pergunte. Não fique com dúvidas. Sempre pergunte, ok? Até mais. Obrigado.